Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal em busca aí de oportunidades excelsas de debater, de construir novos alicerces de conhecimento sobre essa maravilhosa doutrina espírita, mormente a partir de pequeníssimas reflexões e apontamentos acerca da Seara Espírita e como fazemos sempre. Abrimos a página do nosso querido livro, Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje é a 118, o paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 4. E nos fala Emmanuel. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que restabeleçam a paz e o bom ânimo. Muita paz, meu irmão, minha irmã, que não sejamos paralíticos das almas e que ponhamos como essa lição maravilhosa que Emmanuel nos traz por intermédio do nosso amigo Chico Xavier, o paralítico, como o paralítico que, diante das suas dificuldades, buscou uma pequena janela apenas para gozar da presença de Jesus e daí beneficiar-se daqueles esplendorosos raios de luz emanados pela sua voz serena, multimilenar, confortando as suas dores. Será o paralítico que quisera curar-se ou beneficiar-se daquelas amáveis palavras? Como diz aqui, muitos de nós experimentamos inquietudes. Estamos de fronte, nos defrontamos com obstáculos para não partirmos para uma reunião, para não entrarmos em comunhão com Deus, para não orarmos, para não praticarmos o bem. Remova, abra apenas uma pequena janela de contato para o alto e ponha a tua alma em movimento, para que no decurso dos séculos não seja
uma alma paralítica nas conquistas dos bens superiores. Deus te ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje é dia 31 de março de 2024. Bem-vindo a mais esse maravilhoso episódio do nosso Diminuto canal, episódio de número 57. Nesse episódio, que estamos estudando a reencarnação de Segismundo, vamos estudar a redução perispirítica. Como nós sempre dissemos, né, o livro que nós estamos fazendo o estudo é esse, Missionários da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo nosso amado instrutor maior também, André Luiz, publicada a obra em 1943. O capítulo, que tem um título original, na verdade, Reencarnação, né? Então é um capítulo que fala sobre os trabalhos da reencarnação propriamente dita de Sigismundo. Então, foi o que nós falamos aí, né? O nome dele, o capítulo original, ele é a reencarnação e é um capítulo esplendoroso, né? Mas nós resolvemos rebatizá-lo aqui de reencarnação de Sigismundo, porque ele traz assim importantes informações sobre a vinda desse irmão espiritual. Como nós explicamos no episódio anterior, de número 56, ele já possuía patrimônios morais superiores aos nossos. Se quiser entender um pouquinho sobre isso, dá uma olhadinha lá no episódio número 56. Então vamos estudar aqui, né, não aprofundarmos, né? Por quê? Porque naturalmente André Luiz também não aprofunda aqui, mas nos traz assim, informações belíssimas e mormente também nós não temos condições, patrimônios intelectuais para aprimorar por enquanto esse estudo, né? Então a redução perispirítica de Sigismundo, ela tem dois lados, né? Primeiro é a cooperação consciente do próprio Sigismundo, ou seja, do reencarnante. Que estados de reencarnatórios se dão essas cooperações conscientes e quais não se dão? E também vamos ver a ascendência espiritual nessa cooperação da redução perispirítica. E aí nós fizemos algumas perguntas que pudessem nos orientar melhor a explicação, né? Para trazer alguns recortes desse capítulo, dessa passagem, né? Que fala sobre a redução perispirítica. Então, primeira pergunta é: como é a reencarnação da maioria de nós? Ou seja, daqueles que não possuem patrimônios morais mais desenvolvidos. Ou seja, mais uma vez, dizemos aqui que Sigismundo, ao contrário do que é apresentado em muitas das palestras, né, com um olhar bondoso sobre nossos amigos, né, e até no pequeno filme que existe, né, Sigismundo possui um patrimônio moral superior ao nosso. Qual é a explicação, então, de Alexandre? A maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio, são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. Então, na maioria de nós, a nossa forma perispiritual é reduzida com a ajuda de quem? Do trabalho materno. Tá? E
e com a ajuda dos amigos do nosso plano espiritual, né? E diz lá o André Luiz, né? Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que é exercida no caso de Segismundo. Perdão, isso está na fala lá de Alexandre, né? Lá na página 199. Então, Alexandre explicando lá para André Luiz que há um trabalho, né? Esse trabalho de ajuda maior, né? Ele é exercido para pessoas, para companheiros ou reencarnantes da nossa qualidade, né? Que ainda não gozam de patrimônio moral suficiente para ajudar nesse processo de organização. Uma pergunta que não quer calar, né? Participam os espíritos, né, no ato sexual do casal? Resposta de Alexandre lá na página 191. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Não ocorre o mesmo, então explica lá Alexandre, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum, e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. E lá na página 92, conclui Alexandre. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções. E isso em todas as classes sociais, seja das classes sociais mais altas ou mais baixas, aqueles cujos casais se mantêm aí presos a essas relações, né? Então não está aqui uma pessoa que está acima moralmente do que está explicado aqui, mas em aprendizado. Mas Alexandre aqui nos mostra, né, como é importante essa visão. Como seria importante também, né, talvez uma explicação melhor aos nossos filhos, né, mormente, quem sabe futuramente possam estar nas escolas, né? E aí a pergunta, como agem os espíritos na fecundação? E responde Alexandre lá na página 191. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Este não é estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me
Até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias? Então, Alexandre aqui falando para André Luiz, estava ali analisando então os mapas cromossômicos de Segismundo, mostrando, esclarecendo a André Luiz como pode se dar, portanto, né, o auxílio espiritual. Ou seja, existe aí as heranças hereditárias, das leis hereditárias normais, mas que os espíritos podem atuar com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. E vamos ver no próximo episódio como isso se dá. E qual o papel do reencarnante, então, de consciência mais reta? Explica Alexandre lá nas páginas 188 e 89. Segismundo é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira de nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo no santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Então está aí a explicação de Alexandre, né? Naqueles reencarnantes, e mais uma vez demonstrando aqui, né, que Segismundo se encontrava num plano de organização ou de patrimônio moral e espiritual acima da maioria de nós. Né? Mais uma vez destacando isso. Mas qual o papel então do reencarnante do quilate de Segismundo? É ajudar na modelagem do feto, ou seja, estabelecendo com a sua potência criadora uma mentalização, formando então com uma forma pensamento, o que? Ajudando a modificar o seu perispírito. E aí explica Alexandre André Luiz. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está Segismundo, aí um grifo nosso, né, em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano, que era aquele primeiro amigo que foi lá buscar ajuda de Alexandre, está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele, quem? Segismundo, vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Ou seja, mostrando ali que por conta ainda, né, daquela dúvida de Segismundo, né, que era advinda do que dos seus próprios problemas de consciência com o ato que ele praticou e com medo de vir a cometer novo deslize. Então isso estava atrapalhando a concentração e a ligação fluídica e a ligação, o próprio processo de organização e de redução perispiritual de Segismundo, ou seja, no todo o seu processo reencarnatório. Ou seja, passada aquela fase que nós vimos no episódio anterior, que foi da ligação, né, psíquica, ou seja, aquela harmonização psíquica com os pais, em especial com Adelino, que ele houve de ser o seu assassino,
Então, após haver esse todo o trabalho, né, de harmonização perispiritual, harmonização espiritual com os pais, faltava agora Segismundo encontrar-se em plena consciência para que pudesse ajudar suas potências mentais, mento-espirituais na sua própria reorganização perispirítica. E um dos processos que ele deveria fazer era em contato com aquela ligação, primeira ligação fluídica com os pais, era o que? Era se desmaterializar-se daqueles elementos que ele tinha já adquirido no plano espiritual. Por conta de quê? Por conta de uma adaptação ao plano espiritual. E isso, então, lhe impunha, por conta da sua ainda atividade, né, de dúvida, impunha-lhe o que? Sofrimentos, que Alexandre buscava, então, o que? Ajudá-lo nesse processo. E aí falou, então, Alexandre para Segismundo: persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, por conta da sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte de seu novo aparelho físico no período infantil. Está lá na página 196. E aí então Segismundo fala, mas com mais autoridade, Alexandre fala com mais autoridade a Segismundo: Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Agora, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Olha que coisa maravilhosa, né? Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Está aí, então, André Luiz nos dando o relato lá na página 197. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, muito obrigado por esse episódio, por mais esse episódio em que chegamos ao estágio da redução perispirítica. Vemos aqui o trabalho amoroso e consistente da espiritualidade, demonstrando que, mais uma vez, como nós dissemos no episódio, e temos dito, que esse estágio de reencarnação só era possível porque esses mundos já possuíam patrimônios morais superiores e que a maioria de nós não consegue, não consegue ter esse tipo de diretriz, né, reencarnatória. Precisa chegar ao útero materno através de um processo mais inconsciente. E aí a formação do feto, né, ele é feito mormente com o apoio de quem? Da própria mãe e dos espíritos. No caso de Segismundo, ele foi totalmente auxiliado a participar do processo da sua redução perispirítica, desde o processo primeiro, né, da harmonização com os pais, até o seu processo de quê? De ligação inicial, que veremos então, portanto, no nosso último episódio, sobre essa parte da reencarnação de Segismundo. Muito obrigado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que dentro das suas possibilidades possa tu aí fazer uma indicação desse nosso canal para que possam vir mais fileiras de pessoas que queiram, que tenham aí fome de estudos sobre essa maravilhosa doutrina espírita, em especial abrindo aí leques de pensamentos e de novos raciocínios a despeito de nossos conhecimentos aqui na matéria, mas da ascendência da ciência espírita.
Tenha um ótimo domingo. Inicia para ti e toda a tua família um feliz abril. Que assim seja.